Bom dia a todos, graça e paz mais uma vez. É sempre bom tê-los conosco, é sempre bom vermos os irmãos, alguns lá do Simeone, nos ajudando, fortalecendo o culto, o Carota, a Raquel e a sua família conosco, é sempre motivo de muita alegria. E vamos adentrar aqui na palavra do Senhor e degustar deste momento que o Senhor nos concede nessa manhã, né? De estudarmos a sua palavra. Nós estamos estudando o livro de Hebreus e hoje chegamos no capítulo de número 9. Eu te convido a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho aprendido muito com o livro de Hebreus. Algumas coisas a gente relembra e outras nos é acrescentado pela palavra de Deus que se renova a cada dia. Nós vamos ler o capítulo 9 todo, mas eu vou até o 10 na primeira leitura e depois a gente lê o restante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo, e estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nesta arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Vamos parar aqui, curva a vossa cabeça, mais uma vez. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos renova, e é isso que eu te peço nesse instante, que a tua santa palavra e o teu Santo Espírito possa mais uma vez ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 9 é um capítulo maravilhoso, porque ele vai abordar nessa primeira parte a questão do tabernáculo, que é importante a gente entender, porque era uma sombra do que viria, então é importante entender por que foi dado, quais eram as funções, quais eram os significados de cada objeto que haviam ali dentro deste tabernáculo, desse santuário. E depois, na segunda parte da mensagem, ele vai então entrar, no meu ver, na parte principal, onde ele vai falar do sangue de Cristo, vai falar do sacrifício perfeito, da grandiosidade que é a obra que Jesus realizou na cruz. Mas então, em primeira instância, vamos dar uma passada para a gente entender como que funcionava este tabernáculo chamado de tabernáculo terreno. Por que ele é chamado de tabernáculo terreno? Porque, como nós vimos no último culto, Moisés recebeu essa orientação de Deus no Monte Sinai para construir o tabernáculo segundo um modelo celestial. No céu há uma espécie de tabernáculo, não é lógico parecido ou idêntico ao terreno,
mas os símbolos que trazem o terreno provavelmente estão repercutidos lá no céu. Há um tabernáculo celestial, e esse sim, aonde Cristo adentrou. Porque Cristo, Jesus, na sua pessoa, nunca entrou no tabernáculo terreno. Ele não era sumo sacerdote, e não cabia a ele entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo terreno, porque a sua obra era superior, o seu sacrifício superior e completo. Mas este tabernáculo, eu queria até que eu tivesse uma imagem, procurei na internet, as Bíblias antigas traziam umas fotos no final da Bíblia, né? Que traziam fotos do tabernáculo, fotos de algumas coisas que ilustravam muito bem, né? Mas eu não encontrei. Na internet encontrei umas coisas meio difíceis de entender. Então vamos aqui pensar nesses elementos e o que significava tudo isso. O tabernáculo, que também é chamado de santuário, era o lugar onde se cultuava a Deus de uma forma mais intensa no Antigo Testamento. Mais intensa. Ela é tão importante, teve uma tamanha importância, ao ponto de até hoje algumas igrejas, alguns cristãos quererem importar várias partes deste culto do Antigo Testamento, trazendo para o dia de hoje. Depois nós vamos ver isso mais à frente, que não faz mais nenhum sentido. Mas do que consistia então este santuário, esse tabernáculo? Ele tinha duas partes divididas por um véu grosso feito com peles de animais. Todas as especificações, tamanho, comprimento, material que deveria ser usado, tudo foi prescrito por Deus e deveria ser feito exatamente como Deus assim o passou. E Moisés seguiu a risco toda a ordem, toda a descrição para construir esse tabernáculo. Então, dentro do primeiro espaço desse santuário, que é chamado de lugar santo, era um lugar onde o sacerdote também fazia ali a sua ministração. E ele fala dos elementos que tinham ali neste lugar, que era o candelabro, não é isso? Ali havia o candelabro e a mesa dos pães da presença. A mesa dos pães da presença. O candelabro todo mundo já deve ter visto alguma foto, não é? É uma haste que tem 7 hastes depois para cima, e cada uma delas conduzia uma iluminação, né? Imagina aí uma vela em cada ponta delas. Então este era o candelabro, que estava ali neste lugar santo, como figura do quê? Tudo ali estava apontando para Cristo, é uma coisa impressionante. O candelabro nada mais é do que um apontamento para a verdadeira luz que viria. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ali estava então o candelabro jogando luz em quê? Na mesa que tinha ali os pães da presença. Quantos pães tinha ali? 12 pães. Cada um representando uma tribo de Israel. E o que significaria esses pães chamado pão da presença? Era uma simbologia de que as tribos de Israel estavam continuamente na presença de Deus. Que Deus não os deixou, os abandonou, mas Deus cuidava, estava sobre o olhar de Deus e o cuidado de Deus. E é lógico, falando de pão, nos arremete diretamente, novamente, à figura de Cristo, que Ele mesmo disse, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro pão. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o alimento espiritual que traz vida. O alimento eterno. Esses pães, apesar de também apontar para as tribos de Israel, apontava de forma principal para a pessoa de Jesus. Então, este ambiente chamado lugar santo, todos os sacerdotes tinham acesso e ali faziam ministrações. Mas o mais lindo deste tabernáculo, desse santuário, estava após o véu. Porque após o véu estava um lugar chamado de Santo dos Santos, ou então lugar santíssimo. Era um lugar especial, onde a presença de Deus invadia aquele lugar de uma forma tão intensa que o povo hebreu, por precaução muitas vezes,
amarrava uma corda à cintura do sumo sacerdote que entrava lá dentro com alguns sinos pendurados no seu corpo. Por quê? Porque ali se fazia literalmente a presença gloriosa do Deus eterno. E se por algum motivo um sacerdote ou sumo sacerdote entrasse de forma indevida, ele poderia morrer diante da presença de Deus ali dentro. Então, se ele parasse de tocar o sino por um período longo, eles entendiam, opa, alguma coisa aconteceu com o sumo sacerdote. Se alguém entrasse para tirar o sumo sacerdote, também morria, pela presença do Deus que habitava naquele lugar. Então, o que eles tinham que fazer? Puxava ele com uma corda. Neste lugar, diz a Bíblia, que entrava somente o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? O sacerdote maior, o líder do sacerdote. A palavra já diz, é o sumo sacerdote. E quantas vezes ele entrava? Apenas uma vez por ano. Uma vez por ano. E diz a Bíblia então que ele entrava, não sem sangue. Ele entrava com sangue que era espargido, que era apresentado primeiramente por si mesmo. Ele precisava ser purificado. E depois então ele apresentava este sangue pelos pecados de toda a nação de Israel. E quais são os elementos que estavam ali dentro? A Bíblia diz aí, ali tinha um vaso que continha dentro o maná, ali tinha a vara de Arão que floresceu, e ali tinha as tábuas da aliança, as tábuas da lei, tudo isso dentro de um lugar chamado a Arca da Aliança. Acho que a maioria já viu algum desenho da Arca da Aliança, sim ou não? Diz que aquele artista está procurando ela até hoje. Não, até hoje não, que já morreu, né? O Indiana Jones, a procura da Arca perdida. A arca é um mistério, ela some da história de Israel depois de um período e não se fala mais nela, né? Ninguém ao certo sabe o que aconteceu com esta arca, que era um símbolo também importantíssimo, e sobre a arca tinha uma tampa que era chamada de propiciatório, e nessa tampa tinha 2 querubins, tudo feito de ouro batido. Esses 2 querubins, um em cada ponta dessa tampa da arca, eles estendiam as suas asas e tocavam as suas asas um ao outro, trazendo como se fosse uma cobertura sobre aquela arca. E ali o sumo sacerdote, então, oferecia o sacrifício para expiação dos seus pecados e dos pecados de todo Israel. Essas figuras, amados, foram importantes porque estavam apontando para algo maior. Estava apontando para aquele que viria. Estava apontando para aquele que teria um sacrifício superior e que poria fim a esses rituais, pois iria se cumprir em Cristo. Iria se cumprir em Cristo. Lembrando que a carta aos Hebreus foi escrita para um povo judeu cristão que estava em perseguição e muitos estavam pensando em abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Então, em toda a carta, isso eu tenho falado sempre, ele vai fazendo sempre um contraste da lei e da graça, dos utensílios do templo e de hoje, da consumação daquela obra. E ele vai fazendo esse paralelo para quê? Para mostrar ao povo de Israel, aos judeus, os hebreus, que não faria sentido nenhum voltar à lei, voltar ao passado, sendo que a pessoa de Cristo estava agora presente e consumado todas as coisas. No último culto eu falei um exemplo de uma maquete que cabe bem aqui. É como se você vai comprar um apartamento e você, na planta, né, na terra, como dizem, e você vai lá, então eles te mostram uma maquete de como vai ser o prédio, como vai ser o apartamento. E você tem uma visão do que vai ser aquilo, não é assim? Mas depois que fica pronto, seria uma loucura você falar, não, eu não quero o apartamento, eu quero a maquete. Eu quero permanecer com a minha maquete. Tem uma mini maquete para me levar? Não faz sentido. Agora você tem a construção, você tem o real. Por que se agarrar então naquilo que é passageiro? Essa é a primeira explicação que ele dá acerca do tabernáculo, porque ele vai chegar agora
aonde depois nós também vamos concluir dessa importância da obra de Cristo e desses elementos que agora já não fazem mais sentido. No final do versículo 16, gravem isso, ele diz que isso foi importante até o tempo da nova ordem. Até um tempo de uma nova ordem. Amém? Algumas igrejas precisavam estudar mais o livro de Hebreus. Estudar com muita dedicação o livro de Hebreus, para entender que há uma nova ordem, uma nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Depois então ele vai prosseguir, e agora eu quero que você acompanhe comigo novamente a leitura, e agora nós vamos então do 11 ao 28, onde ele vai adentrar nessa questão primordial da obra de Cristo. Quando ele diz, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Deixa eu ir pontuando aqui que eu acho que fica mais fácil. Ele está se referindo a um tabernáculo celestial, que não foi feito por mãos humanas, é um lugar especial e que precisaria de um sacrifício completamente especial. Aí ele continua dizendo, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de um novilho espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Grave esse versículo 14, porque ele é o pilar dessa abordagem sobre o serviço e a obra de Cristo. Por esta razão, Cristo é mediador de uma nova aliança. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o faz. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo, e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu, uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam.
Glória ao Senhor. Que texto maravilhoso, que explanação que o escritor de Hebreus deixou para estes irmãos hebreus. Vamos ver algumas coisas, pontuar, e depois então nós vamos caminhar para uma aplicação prática para as nossas vidas de hoje. Então ele volta a fazer o quê? Aquela costumeira comparação. Ele disse: o sangue de bodes, tal, eles não tinham o poder de completude da obra, mas somente exteriormente conseguia purificar. Portanto, o sacrifício de animais, ele era incompleto, ele era imperfeito. Aí talvez você possa pensar, então, por que foi lançado esse cerimonial dos animais no Antigo Testamento, se ele era imperfeito e incompleto? Porque eles apontavam para aquele que viria. Isso é muito interessante. É como uma criança que a gente começa a ensinar as coisas acerca da vida e também ensinar a ler e a escrever. Geralmente, nesse processo didático, quando a criança é muito pequena, começa-se com figuras, não é assim? Desenha uma abelha para dizer que o A é a primeira letra que define a abelha, e assim por diante. É como se Deus também estivesse diante de um povo ainda sem condições alguma de entender a profundidade das coisas espirituais, começassem com essas figuras. Olha, eu vou dar essa figurinha para você, né? Há um cordeirinho, você vai matar este cordeirinho e vai aspergir o sangue. Por quê? Porque lá na frente você vai entender que vai vir que aí sim será o cordeiro perfeito. Aí sim será uma obra plena. Mas de toda maneira, às vezes, amados, as pessoas dizem assim: no Antigo Testamento a salvação não era pela fé. Continuava sendo pela fé. Porque eles deveriam entender que viria que completaria a obra e que seria o sacrifício perfeito. Portanto, eles viviam na esperança da vinda do Messias. Eles viviam na fé da expectativa do Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. E João Batista, pela inspiração do Espírito Santo, quando vê Jesus chegando para ser batizado, ele fala uma das declarações mais lindas que eu sempre cito e amo demais. Ele olha para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava familiarizado, todo Israel estava familiarizado com o sacrifício de animais, com o sacrifício de cordeiro. Portanto, quando ele estende e fala: eis aí o Cordeiro, ele estava trazendo o contexto do velho para o novo. Ele estava mostrando da velha aliança que agora haveria um novo pacto, uma nova aliança, um novo tempo que Jesus Cristo estava providenciando. Portanto, o sangue de animais só servia para encobrir temporariamente. Apaziguar, talvez seria a palavra mais certa. Apaziguar o quê? A ira de Deus. Porque a ira de Deus se levanta contra o pecado. E isso não tem solução, amados. Precisaria ser pago, resolvido. E no tempo certo Deus o faria. Mas até então, eles faziam com animais, que era incompleto, que era imperfeito. Depois do versículo 14, que eu disse que é um texto-chave para a gente aplicar essa ilustração, ele diz: quanto mais o sangue de Cristo. Quanto mais o sangue de Cristo, ele está dizendo: olha, se o sangue de animais já tinha um efeito positivo numa aliança antiga, quanto mais o sangue de Cristo, imaculado. Então este sangue sim traz um efeito purificador, não somente do exterior, mas da nossa consciência. Da nossa consciência. No Antigo Testamento, o sangue de animais servia para encobrir e para providenciar uma purificação, pelo menos exterior. Mas quando Jesus vem e se oferece, ele traz uma cura para o pecado. Podemos dizer que no Antigo Testamento, eles tomavam um remédio para tirar a dor, não é? Você tem uma dor, então você toma um analgésico, você toma, sei lá o nome desses abençoados comprimidinhos, que tem uma hora que
faz um efeito muito bom em nós, né? Dá uma aliviada, te tira a dor, mas passado algum tempo a dor volta. Por quê? Porque você não curou, você não resolveu o problema que está trazendo a dor, você simplesmente tirou a dor. É mais ou menos essa ilustração. Eles apaziguavam, eles encobriam, mas a consciência ainda estava pesado pelo pecado cometido. Quando Cristo então oferece a si mesmo. No Antigo Testamento, talvez os animais fossem empurrados, fossem amarrados com corda e puxado, mas Cristo não. Cristo diz que Ele se ofereceu a si mesmo. Não precisou ser forçado, Ele se entregou. Ele se entregou. Quantas vezes, às vezes nós mesmos na ignorância falamos tal coisa, ou ouvimos muitas vezes das pessoas que não têm conhecimento, não é? Ah, mataram Jesus Cristo, e se Ele voltasse hoje, fariam a mesma coisa com Ele. Como se fosse, ou alguns falam, até pior fariam hoje. Como se Jesus tivesse sido pego de surpresa. Ai, coitado de Jesus, pegaram Ele de surpresa, amarraram Ele, espancaram Ele, penduraram Ele numa cruz. Não entenderam o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, para este momento é que eu nasci. É para isso é que eu vim. Não há acidente de percurso, há um plano estabelecido de redenção, vindo do alto, em favor da humanidade. Não há surpresa nenhuma. Ele se ofereceu. E no sacrifício de Cristo, eu e você, podemos ter a nossa consciência também lavada por este sangue. Não há mais culpa. Jesus pagou o preço em nome de Jesus. Está resolvido. Está resolvido. Essa comparação que ele faz, depois ele prossegue. No versículo 18, ele fala sobre a presença do sangue no Antigo Testamento, na Nova Aliança. Nós falamos sobre essa Nova Aliança no culto passado. Até na Antiga Aliança havia necessidade do derramamento de sangue, pois ele conclui, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Não há perdão. Essa é uma condição espiritual, essa é uma lei estabelecida, que sem derramamento de sangue não há perdão. E depois então ele adentra na última parte, onde ele fala que o sacrifício de Cristo, ele é superior e definitivo. Versículo de número 24, acompanha comigo. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então agora ele adentra num santuário perfeito. Outrora o santuário era uma imagem, uma sombra daquilo que Moisés recebe. Mas agora Cristo adentra no perfeito santuário. Por quê? Porque é uma obra perfeita, um perfeito santuário. Versículo 25, um sacrifício definitivo. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. E assim fosse, Cristo precisaria morrer várias vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu, uma vez por todas, nos fins dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. O sacrifício de Cristo, ele é definitivo. Outrora o sumo sacerdote tinha que apresentar ano após ano. Por quê? Porque ele era imperfeito, a obra era incompleta. Mas Cristo, de uma única vez, ele se apresenta como o único sacrifício definitivo. Definitivo. E depois ele fala que esse sacrifício, ele é perfeito. Ele é perfeito. Diz lá no versículo 26, como nós já lemos. Mas agora ele apareceu uma vez por todas nos fins dos tempos. Amados, diante dessa revelação que nós já conhecemos, na verdade nós estamos fazendo aqui uma explanação de um texto que provavelmente a maioria de nós já leu e já meditou na obra grandiosa de Cristo, nas figuras que envolvia o tabernáculo, o Antigo Testamento, o culto dos judeus. Mas nós temos que trazer isso hoje para as nossas vidas, para as nossas realidades.
para o nosso presente, não é? E temos que fazer essa ponte, é para isso também que as Escrituras existem. E a primeira aplicação prática que eu quero compartilhar com vocês é da primeira parte, quando ele aborda o tabernáculo e fala de todas as cerimônias, de tudo aquilo, e ele completa dizendo que agora chegou um tempo da nova ordem. O tempo da nova ordem. Ei, igreja, por que nós, como igreja cristã, nós que cremos em Cristo e vivemos segundo a nova aliança, estamos sempre tentados a importar culto do Antigo Testamento? Por que nós ficamos tão reféns de figuras do Antigo Testamento, como se ainda fossem sagradas, devendo ser reverenciadas, sendo que o Novo Testamento nos mostra uma nova ordem, uma nova aliança? Deixa eu pontuar alguma coisa aqui, meu irmão, para a gente não cometer esses erros. Não é que é um pecado, mas é um erro assim, teológico. Pastor não é sacerdote, na figura do sacerdote do Antigo Testamento. Alô? Algumas igrejas que se dizem cristãs, amam pegar essa figura e transportar ela para a sua pessoa de pastor ou de bispo. Por quê? Porque dá a ele uma autoridade maior sobre os outros. Então a oração do bispo, ele é o sacerdote, é especial. O que ele faz é especial porque ele é o sacerdote. Preste atenção. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele era um mediador. É quem representava o povo diante de Deus, apresentando o sacrifício. Amém? Essa função sacerdotal do Antigo Testamento não foi transportado para o Novo na figura do pastor. Porque Pedro diz que todos nós hoje somos sacerdotes. O que quer dizer? Que nós podemos entrar na presença de Deus sem intermediário, somente através do nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amados, não reverencie as autoridades espirituais como se a oração deles fosse melhor, como se você dependesse somente da imposição da mão deles, ou dependesse somente da sua intercessão. Você pode adentrar na presença do Todo-Poderoso, porque o seu mediador é o sumo sacerdote Jesus Cristo. Aleluia! Eu não sou sacerdote do Antigo Testamento. Amados, isso aqui não é mais o altar do Antigo Testamento. Olha cada coisa que a gente tenta importar. O altar do incenso, que fala lá do santuário, não é este lugar. Aqui está em relevo mais alto, para facilitar a visualização, para facilitar a ministração, mas não é mais o altar do Antigo Testamento. Não adianta trazer sacrifícios aqui. Aqui é um lugar onde servimos a Deus, simplesmente isso. E por servirmos a Deus neste lugar, essa casa tem que ser respeitada. Ponto. Não vamos para o outro extremo, né? Querer começar a fazer bagunça na casa de Deus. Mas aqui já não é o altar. O altar é lá do santuário, do Antigo Testamento. Alô? Outro erro. A sua oferta não é mais igual ao sacrifício do Antigo Testamento. Porque tentam fazer um paralelo que não tem nada a ver. O sacrifício era de animais, era derramamento de sangue. Aí fazem um link na palavra sacrifício e traz ela para a oferta, para te induzir que você tem que dar até o que você não tem, porque tem que ser um sacrifício. O sacrifício do Antigo Testamento não é a sua oferta. Posso ouvir um amém? Novo Testamento, isso foi transformado, é uma nova ordem. Bispo, então não preciso dar? Não, mudou completamente. Tudo que é seu agora é de Deus.
Tudo que é nosso, os nossos bens, os nossos dons, a nossa casa, os nossos filhos, tudo pertence a Ele. A Ele seja a honra, a glória, hoje e para sempre. Aleluia! Eu não preciso mais ir no Monte Sião, ou no Monte Sinai, porque a minha oração vai ser ouvida lá. Eu vou levar os pedidos de oração até o Monte Sinai. O que tem o Monte Sinai, amados? O que tem de especial no Monte Sinai? Quem já foi em Israel aí? Não tem nada. Não tem nada. É um monte como os outros. Quando a gente foi lá, já tem alguns anos, uma senhora trouxe uma sacola cheia de pedra do Rio Jordão. Pensa o trabalho que deu essa senhora no aeroporto. Era uma excursão, né? Então todo mundo dependia de todo mundo, né? Tinha que passar tinha que passar todos para seguir a viagem. Pararam essa mulher na alfândega, lá no aeroporto de Israel, abriu essa mochilinha dela, estava cheia de pedra do Rio Jordão. Levaram essa mulher para uma sala, perdemos mais de hora lá por causa das pedras do Rio Jordão. As pedras do Rio Jordão não são sagradas. Tem gente que vai para Israel e já é batizado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Não, eu tenho que me batizar no Rio Jordão. Tenho muita dificuldade com isso, meu querido. Por quê? Quando a gente foi, teve batismo no Rio Jordão. Para que eu vou batizar no Rio Jordão? Eu já fui batizado lá em São Joaquim da Barra, numa piscina. Meus pecados ficaram tudo lá em São Joaquim da Barra, os meus pecados. Eu não preciso do Rio Jordão. Alô? Nós temos que entender essa nova aliança, porque pessoas mal intencionadas fazem links do Antigo Testamento para levar vantagem de alguma maneira, de alguma forma. Em nome de Jesus Cristo, eu pertenço à nova aliança em Cristo Jesus. Aleluia! Eu oro aqui mesmo, no Monte Sião não muda nada, eu posso orar aqui, eu posso entrar na presença do meu Deus. Aleluia, meus irmãos. Precisamos se libertar disso. Precisamos se libertar disso. Isso é coisa da nossa velha natureza. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu andava com um terço amarrado no meu short. Um pedaço do terço, e eu achava que aquilo ia me proteger de alguma maneira. Para todo lugar que eu ia, estava esse terço amarrado no short. Isso tem um lado positivo, né? Havia uma certa reverência, um certo desejo no coração de conhecer algo maior em Deus, mas nada mais era que um paganismo, uma coisa inútil. Não tem pedra santa, não tem óleo especial de Israel, meu irmão. Este óleo veio de Israel. E daí que veio de Israel? Nós usamos o óleo porque é um mandamento do Novo Testamento, que nós deveríamos ungir os enfermos com óleo. É um óleo comum. Ele é apenas consagrado para o uso no reino de Deus. Se liberta disso em nome de Jesus. Joga fora no lixo. Eu não tenho mais esse negócio não, meu irmão. Vamos orar aqui mesmo, eu não vou lá em Sião não, eu não vou lá não, eu vou orar aqui em nome de Jesus. Amém? A segunda aplicação prática diz respeito ao sangue do Cordeiro, ao sangue da nova aliança. Nós temos que entender, o sangue tem várias aplicações, redenção, purificação, selo da nova aliança, mas eu quero me deter só em um ponto para não ficar longo. A questão da redenção. Você entende isso, meu irmão? Como é que você aplica essa questão no seu dia a dia? A Bíblia toda fala sobre redenção, redimir. Inúmeros textos e versículos diz que nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Mas você sabe o que significa exatamente redimir? Uma palavra mais simples possível para nós entendermos: comprar de volta. Comprar de volta. E aqui está um mistério, que não é mistério, mas que deve nortear o nosso dia a dia. Nós fomos comprados por Deus. Como é que nós fomos comprados? 2 textos que eu quero que você leia. Coloca aqui na tela para mim, por favor.
1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Quanto será que custou a sua vida? Quantas barras de ouro? Quantos quilos de prata? Apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz a partir do versículo 18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Qual foi a moeda de troca para que o Senhor te comprasse novamente? Não foi o ouro, foi o sangue precioso de Jesus. Você foi comprado com preço de sangue. O apóstolo Paulo, então, faz um resumo dessa realidade em 1 Coríntios, capítulo 6. Vá lá comigo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. E isso faz todo sentido, deveria fazer todo sentido para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. 1 Coríntios 6, 19 e 20. E ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ei, irmão, preste atenção. Lá em Hebreus, onde nós estamos estudando, no versículo 14, que é uma das partes mais lindas, ele diz assim, olha, se o sangue de animais tinha algum efeito, ele diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Para que sirvamos ao Deus vivo. O que é a redenção para mim e para você? Nós estávamos totalmente nas mãos do inimigo. Nós pertencíamos ao reino das trevas. Ai, bispo, não, eu nunca mexi com essas coisas. Você e eu, sem Cristo, estávamos inseridos no reino das trevas. Então Jesus, pelo seu sangue, nos comprou. Somos dele. Somos dele. Se somos dele, por que não o servimos? É isso que o apóstolo Paulo então diz: olha, vocês não são mais de si mesmo. Abra sua visão espiritual. Vocês agora têm um novo dono. Aleluia. E quando eu pensei no novo dono, me veio aquela frase que a gente usa tanto, né, para tantas coisas nessa vida. O dono cuida. Alô? O dono cuida. Às vezes o motorista não cuida tão bem, mas o dono cuida. Às vezes o amigo não cuida tão bem, mas o dono cuida. Quando é seu, você cuida. O meu dono é Jesus Cristo, eu pertenço a Ele. O dono cuida de mim. Você tem que tomar posse dessa realidade espiritual para a sua vida. Por que andamos tão perturbados? Por que andamos tão inquietos? O dono cuida. O dono cuida da sua casa. O dono cuida dos seus negócios. O dono cuida dos seus sentimentos. O dono cuida dos nossos filhos. Somos dele, amados, com um propósito: servir o nosso Senhor. Servir. Como é que você pode servir a Deus no seu dia a dia? Como é que eu faço, Senhor, para te agradar no meu dia a dia? Eu tenho que fazer algum sacrifício, eu tenho que oferecer alguma oferenda.
É tão simples agradar o Senhor, meu querido. É tão simples servir a Ele. Quando você serve o outro, você serve a Ele. Deus não vai descer em pessoa para você o servi-lo. Quando nós amamos o próximo e servimos o outro, servimos a Ele. Não foi isso que Ele disse? Eu estive preso e você não me visitou. Estive enfermo e você não apareceu. E aquele então servo fala: Senhor, quando é que te vimos nessa situação e não fizemos isso? E Jesus fala de forma clara: quando você não fez para um desses que está ao seu redor, para o seu próximo, para a pessoa que está perto de você. Servir a Deus é servir o irmão. Servir a Deus é vencer este egoísmo nato que emana num ser decaído como o nosso, e não mais viver para si mesmo. O que eu posso fazer para ajudar alguém hoje, amanhã? O que eu posso fazer para servir alguém no meu trabalho? O que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar alguém, meu irmão? Você vai estar servindo o seu Deus que te comprou com seu sangue. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia. Essas realidades espirituais, amados, elas são verdadeiramente realidades espirituais, mas que mudam a nossa vida quando nós tomamos posse dela. Quando nós entendemos que são verdadeiras e falamos: é isso que eu vou ser, é isso que eu vou praticar, é isso que eu vou viver. Larga dos traumas do passado, meu irmão. Se o sangue de bodes, de carneiros, tinha algum benefício, o escritor de Hebreus está dizendo: muito mais o sangue precioso de Jesus. Você foi lavado, você foi purificado. Aproveite o tempo que o Senhor te dá hoje. Aproveite o tempo de hoje. Não é mais amanhã, é hoje. Faça como o apóstolo Paulo, naquela ministração que nós fizemos aqui. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Joga fora, meu irmão. Joga fora os seus fracassos. Joga fora as suas vitórias. Deixa tudo lá. Foca no seu dia de hoje. Porque na verdade, nós só temos o hoje. Não é isso? O passado já foi. O futuro é incerto. Não sabe se o teremos. Mas o hoje é chamado de presente. Faça do seu presente um serviço ao Rei dos Reis. Senhor, fui comprado. Por isso eu já não sou mais escravo. Aleluia! Nós vamos adorar a Deus e vamos orar. E vamos sair daqui com essa convicção no coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Yeah.
Aleluia. Glória a Deus. Diga aí pro seu irmão: o dono cuida. Diz aí: o dono cuida. Ah, descansa, meu irmão, o dono cuida. Aleluia. Aleluia. Erga a tua mão para o céu, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.